Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Você precisa ter fé? Como isso pode mudar a sua vida? Bom, o que eu quero fazer com você é um exercício de reflexão. Nós vamos deixar aquela fé cega, nós vamos deixar aquela ideia de que para ter fé é preciso ter uma crença, uma ideologia, e vamos discutir a fé e a necessidade de ter fé enquanto e apenas como fé. Vamos falar de fé em um exercício de reflexão, em um exercício reflexível. Primeiro, nós vamos pensar o que é fé, o que é ter fé. Eu diria que numa palavra simples seria acreditar. Fé, então, está relacionado em uma forma de crença, de acreditar. Igual quando você acredita que você vai ser feliz, quando você acredita que vai acordar bem amanhã, quando você acredita que vai chover, quando você acredita numa notícia de televisão, quando você acredita que se você estudar, você vai ter o título no final do estudo. Isso é o exercício do acreditar. Geralmente, nós acordamos e dormimos acreditando em alguma coisa, ou em várias coisas, na medida que nos relacionamos com as pessoas, com as situações, com as coisas ao nosso redor, nós acreditamos. Então, ter fé seria acreditar. Agora, você pode ter uma fé e acreditar numa medida pouca. Por exemplo, se você é pai ou mãe, você tem um filho e esse filho fala alguma coisa que você tenha uma reticência. Você pode ter fé no seu filho, mas aí fica lá atrás aquele nível de fé um pouquinho estremecida. Quando você pergunta para o seu filho se ele está estudando e ele fala sim, estou, e você não vê ele estudando ou ela estudando, você fica pensando, tá bom, se ele me falou, eu vou acreditar. Mas talvez eu tenha que investigar um pouco mais. Então, a gente pode pensar nos aspectos da vida, nos aspectos cotidianos, que a fé, relacionado, então, como nós estamos trazendo aqui no exercício de crença, de acreditar, ela pode passar por níveis diferenciados. Embora eu esteja trazendo para você uma discussão bem simples, buscando uma linguagem mais fácil, mais assim, coloquial, para a gente pensar, então, a fé num sentido mais amplo. Aí você pode me perguntar, todo tipo de fé, então, está relacionado a Deus? Eu preciso acreditar em Deus para ter fé? Depende do tipo de crença. Como eu acabei de falar, você pode acreditar na notícia da televisão. Quem que te falou que aquelas pessoas investigaram? Da onde você tem certeza que aquelas pessoas são especialistas para falar sobre aquilo? Quando você lê uma reportagem, ou você lê um livro, ou você vê uma notícia na internet, nas redes sociais, quem te disse que aquilo ali é verdade? Você estava presente nos fatos? Quem disse que aqueles fatos ocorreram? Para quem gosta aí daquelas teorias das conspirações, como você pode ter certeza? Você, na maioria das vezes, não tem. Na maioria das vezes, você acredita em tudo que vai chegando até você, sem parar no exercício da reflexão. Por quê? Por onde? Você simplesmente acredita, ou seja, você simplesmente tem fé. No caso de Deus, a questão, embora seja ambígua, e nós estamos procurando aqui fazer uma analogia, a gente tem que pensar em alguns pontos que eu trouxe antes. Primeiro nível, né? Que tipo de Deus você está falando? É preciso acreditar em Deus? Em qual Deus? Eu acredito que a sua fé
no Deus ou em Deus, depende do que é Deus para você, ela tem justamente que partir do pressuposto de você entender quem é Deus. A maioria das pessoas falam, eu acredito em Deus, mas as pessoas não refletem sobre quem é ou o que é Deus. As pessoas ligam Deus a uma doutrina, a uma denominação, muitas vezes brigam por isso. E aí, nessa questão de fé, a gente vai perceber que o assunto é muito mais complicado e complexo do que a gente possa trazer em apenas 10, 15 minutos de vídeo. Porque se você me perguntar de uma forma simples, é preciso acreditar em Deus para ter fé? Eu diria que não. Você pode ter fé em qualquer coisa. Você tem histórias de pessoas que têm fé num objeto, num símbolo, numa pessoa, porque acreditam e acabam depositando os seus esforços e as suas crenças. Agora, a fé relacionada diretamente a Deus também está ligado ao seu condicionamento mental sobre o que é Deus. Às vezes as pessoas confundem que, não, eu não acredito em Deus, porque eu não acredito naquele Deus que a igreja prega. Bom, primeiro a gente entraria numa discussão da questão teológica, né, das questões dogmáticas da igreja, da hermenêutica que a igreja em questão está pregando sobre Deus e na tradução que se está fazendo do contexto. Então, eu conheço pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam na igreja, porque são duas coisas diferentes. É preciso, então, ir à igreja para ter fé? Também diria que não. Como a gente tem falado, fé é uma coisa, fé em Deus vai depender dos níveis de fé e do que você personifica ou acredita ou consegue conceber como Deus. A igreja, então, no exercício da fé em Deus, ela vai variar, ou a necessidade dessa igreja vai variar sobre vários aspectos. Na sua necessidade de se relacionar com pessoas da mesma crença, as pessoas falam da mesma fé, pode ser também. Na sua comunhão, que você consegue ali conversar com aquelas pessoas que compartilham sobre aquilo que você acredita. No entanto, todos os lados têm dois lados. É muito necessário, quando você fala de qualquer assunto religioso e da própria questão de Deus, a capacidade de se refletir sobre os dois termos e escolher se aquilo serve ou não para você. Porque se, por outro lado, ir à igreja é bom para o exercício da fé, por outro lado, a grande maioria das igrejas não trazem uma concepção clara de um Deus muito grande. Hoje mesmo eu estava lendo aquela questão teocrática do Santo Agostinho, sobre o mal, sobre a impotência ou a impotência de Deus de controlar o mal, ou a questão de Deus ser conivente com o mal e ele mesmo ser responsável. Isso é uma coisa bem interessante, porque na minha concepção existe uma coisa muito maior do que isso tudo. Quando você reduz a Deus em aspectos humanos e na nossa concepção, a gente realmente corre no grande risco de deixar de ter fé. Porque acreditar numa pessoa que parece ser tão humana quanto nós e que nós temos impossibilidade de ver, mas que de certa forma seria ou não responsável pelo mal ou pela punição, é algo realmente muito reducionista para o que eu acredito ser Deus. A questão de ir à igreja para o exercício da fé também estará diretamente ligada ao que para você significa Deus, a sua construção de valores, a sua compreensão ideológica, a sua compreensão de mundo. E sim, para algumas pessoas a igreja é necessária, porque é ali onde ela vai estar fazendo uma manutenção e tendo algum conhecimento um pouco mais para a fé. Já para outras que acreditam em Deus, não é necessário
ir à igreja porque elas estão num outro nível de compreensão. Então, toda moeda tem dois lados e é preciso a gente sempre buscar o equilíbrio quando a gente fala sobre esses assuntos, principalmente assuntos que envolvem religiosidade. Embora nós estejamos nesse momento falando sobre fé, no sentido da crença, do acreditar, certamente muitas pessoas encontram-se em problemas pessoais sobre a sua fé. O que é a minha fé? Eu diria que essa briga interna sobre a fé, sobre ter ou não fé, acreditar ou não Deus, estar fazendo certo ou errado, está relacionada diretamente ao conhecimento. Quanto você conhece e se preocupa em conhecer Deus e as coisas de Deus. Porque eu vi muitas pessoas, eu até fiz um vídeo sobre esse desencantamento religioso, que tentam colocar Deus numa caixinha, foram dogmatizados de alguma forma, e ao mesmo tempo que sofrem por não acreditar naquele dogma, por acreditarem que está fazendo de alguma coisa errada, que estão fazendo alguma coisa errada, não possuem habilidade ou não possuem preocupação em procurar então o que seria certo. Então a pessoa usa Deus para se punir. E aí entra numa outra questão. Desta forma, a gente pode pensar, qual então a importância da fé para a vida? Existem vários estudos científicos que demonstram que as pessoas que possuem fé são muito melhores sucedidas. Além disso, a fé é um combustível, você acreditar em alguma coisa, você acreditar na vida, você acreditar que vai dar certo, você acreditar que existe alguma coisa maior equilibrando tudo isso e tudo tem um porquê, traz para a sua vida novas perspectivas, traz diariamente aquele fôlego maior, aquela capacidade de refletir, de tomar decisões certas, traz um porquê. Quando a gente vai avaliar um paciente com depressão, a gente percebe que uma das primeiras coisas que faltam é a fé, é o acreditar, é a apatia. Então a pessoa vai ficando apática, vai ficando sem sentimento, vai ficando sem fé, vai ficando sem crença. E isso em todos os aspectos, não só no aspecto de Deus, mas nos aspectos da vida. Mesmo porque, como Ariano Suassuna diz, eu acredito porque sem acreditar em Deus a vida não faz sentido e não tem graça. E realmente, se você não tiver uma explicação divina para dar conta de todas as coisas que acontecem, de todas as ciências, todas as informações, tudo isso aqui fica muito sem graça, porque é difícil viver. Agora eu pergunto, qual é a sua fé? Você já parou para pensar se você tem fé em você? Se você tem fé em algum dogma na igreja? Se você tem fé em Deus? E principalmente qual é o Deus que você acredita? Fica assim a nossa reflexão de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seus comentários e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço!